Graça e paz, queridos. O desafio dessa canção, eu queria começar orando, mais uma vez, que Deus traga a palavra dEle ao nosso coração nessa noite, um dia especial para as mamães. Já oramos por vocês e louvamos a Deus pelas suas vidas, e a gente quer orar e continuar durante essa semana, durante todo esse mês, estar orando pela família. A família tem sido bombardeada, gente, pelo inferno. Os casais têm sido bombardeados pelo inferno. Os filhos, os pais. E nós precisamos estar orando pelas crianças que têm sido bombardeadas pelo inferno. Quando eu falo do inferno, eu não falo simplesmente Satanás, mas todo o sistema que tem se prontificado a destruir pela família. Eu queria orar, começar esse momento, nessa noite, orando mais uma vez pela família, por sua família. E antes dessa oração, eu queria perguntar para você, não precisa responder, só responde no seu coração. Você tem orado pela sua família todos os dias? Você tem orado com a sua família todos os dias? Aqueles que têm família em casa? Você que é casado, você tem orado com seu cônjuge todos os dias? Você responde. Você que é pai e mãe, você tem orado pelos seus filhos e com seus filhos todos os dias? Você que namora, você tem orado com o seu namorado todas as vezes que você se encontra com ele, com ela? Você tem orado pelas famílias que fazem parte do seu círculo, da sua vizinhança, todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana, intercedido por essas famílias? Se a sua resposta foi sim, com certeza Deus tem se agradado do seu coração e com certeza Ele está agindo. Se sua resposta for não, Deus continua agindo. Mas muitas coisas e muitas pessoas estão perdendo por você não estar orando. E talvez o seu casamento esteja perdendo, o seu relacionamento conjugal. Você como pai e como mãe, por você não estar orando. Não é à toa que Jesus manda a gente orar. Não é à toa que Paulo ensina que devemos orar sem cessar. Não precisa levantar a mão e eu faço a minha última pergunta. Quantos de vocês oraram durante essa semana, 7 da manhã, meio-dia, 19 horas e meia-noite, pela família, inclusive a sua? Não precisa levantar a mão. Então, é isso aí. A oração, ela é algo que Deus deixou para a gente, é um poder maravilhoso. Porque através dela, a gente tem não só acesso a Deus, no sentido de interagindo com Ele, com o Espírito Santo, mas também aquece nosso coração. E falar sobre família é muito fácil, mas praticar família é um desafio para mim e para você. Não é à toa, queridos, que todos os dias na mídia nós temos casais se separando. Todos os dias nas igrejas, na sociedade, nós temos casais se separando. Não é à toa que a violência doméstica tem aumentado assustadoramente. Não é à toa que as crianças têm sido abusadas de uma forma mais intensa, principalmente depois da pandemia ou no processo da pandemia. Então eu queria convidar você a orar mais uma vez pela família. E eu gostaria que você levasse muito a sério. Desde que eu ouvi essa frase, onde alguém chegou e disse: se você é especial para Deus, você se julga especial para Deus? Sim? Não? Você se julga especial para Deus? Sim? Sim ou não? Então você é importante para Satanás. Quanto mais você se julga especial para Deus, mais você é importante para Satanás.
Eu queria orar com vocês, família. Oásis e família que está nos assistindo, talvez nesse momento, vocês que irão se conectar em outro momento. Eu queria estar orando por vocês. Inclusive, dizer para vocês que seria muito importante, se você pode estar aqui, não deveria estar em casa durante esse momento que a gente tem uma vez na semana. Então, que Deus possa estar cuidando de você e despertando você para esse momento de comunhão e comunidade. Pai, nós damos graças ao Senhor mais uma vez. Que canção, Deus. Acabamos de orar, dizendo que queremos estar mais perto de Ti. Dizendo que o maior prazer que temos é estar perto de Ti. É estar Te adorando. Pai, nós oramos por cada família aqui representada, por as famílias que nos assistem. Oramos pelos homens, pelas mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Oramos mais uma vez pelas mães. Oramos pelos avós, que muitos deles têm assumido um papel não só de avô, mas de pai e mãe. Pai, tem misericórdia, Deus. Vivemos dias difíceis, mas o Senhor disse que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós te louvamos, ó Espírito Santo. Venha sobre nós no sentido de nos orientar, de puxar as nossas orelhas como Pai, nos direcionar o caminho como Mestre, aquecer nosso coração como alguém que se importa conosco, como nosso Consolador. Vem enxugar nossas lágrimas, Senhor, lágrimas de alguns que durante a semana talvez foram derramadas. Vem nos animar, Pai, animar alguns que durante a semana talvez tiveram desânimos, tristezas. Vem sobre nós, Pai, sopra nesse lugar e faz com que o nosso coração seja enchido de uma forma muito especial, nos torna apaixonados por Ti, Jesus. Deus, que o pecado que nos rodeia, que nos cercam constantemente, que o inimigo que anda ao nosso derredor não tem acesso ao nosso coração, possamos estar quebrantados diante do Senhor, arrependidos diante do Senhor e desejosos de estar mais próximo, mais perto de Ti. Ajuda-nos, no nome de Jesus, Pai, cada família aqui. Amém. 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 Resgate da família. Domingo nós começamos essa série, uma série, eu creio que talvez toda a vida a gente fala isso, né? É a série mais especial do ano. Toda série ela tem o seu brilho, tem a sua profundidade, né? E essa é uma série que mexe com todos nós, porque falar sobre resgate da família, e o Rodrigo lembrou bem isso, a gente só resgata algo que está perdido, algo que está precisando de ser liberto, algo que está solto, algo que está precisando ser salvo, né? Então vai ao resgate disso. A gente quando assiste filme de resgate é exatamente isso, né? Vai resgatar o que estava quase se arrebentando, perdido, entrando, se afogando e uma série de coisas assim. Então trabalhar sobre a questão de resgate é muito interessante e é o que a gente está propondo durante esse mês todo de maio. É um mês onde uma boa parte das igrejas em todo o país, eles dedicam o mês de maio à família, né? Família, inclusive é um mês que mais há casamento, né? Pelo menos há um tempo atrás era um mês onde as noivas preferiam se casar. As igrejas fazem conferências sobre família, nós vamos fazer a nossa em dia 20, 21 e 22 aqui. E hoje nós queremos trabalhar com você sobre
o tema, que eu vou já colocar aqui para você já ver, é ouvir e obedecer. Obrigado, minha amada. Ouvir e obedecer. E dentro disso, acho que é pertinente a gente fazer a pergunta: por que a família precisa ser resgatada? E eu coloquei de cara aí já 3 motivos por que a família precisa ser resgatada. A família precisa ser resgatada, queridos, porque os valores estão sendo destruídos. Há um texto na Bíblia onde diz: quando os valores são destruídos, o que pode fazer o homem? Nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade, no Brasil, no mundo, onde os valores estão sendo destruídos, baseados no relativismo, no consumismo, no secularismo, em todos esses ismos. Então, a grande verdade é que os valores familiares estão sendo destruídos. Quantas famílias você conhece que os valores já não existem? Que o relativismo é muito comum, onde as pessoas muitas vezes têm as suas atitudes terríveis, e essa semana eu ouvi declarações terríveis, e eu não quero nem repeti-las aqui, que não traria edificação para a gente, de pessoas que têm vivido uma verdadeira destruição, um caos na sua família, mas que ela declarou que isso é normal. Isso tem acontecido ao longo da nossa geração. Isso foi o que a pessoa falou. Ela disse: ei, isso é normal na nossa família. Mas ela estava tratando de algo destruidor. As crenças, elas estão sendo destruídas, detonadas, distorcidas, baseadas em ideologias, em filosofias, em religiosidade, em sincretismo religioso. E a grande verdade é que as crenças estão sendo destruídas, distorcidas. Você percebe hoje que as pessoas não têm base na sua crença. Nós estamos vivendo um mundo totalmente dentro de um sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É aquilo que tudo entra, tudo vale. Todos são de Deus. Todos são filhos de Deus. Deus é Pai. Você escuta essa frase: só Jeová na causa. Se Deus quiser. Misericórdia. Aleluia. Isso são palavras hoje que são soltas, sem nenhum endereço. As pessoas falam de Deus como falam de qualquer outra coisa. Não existe mais reverência, não existe mais temor, nem ao falar de Deus, ou em Deus. E aí então a gente vive esse sincretismo religioso, e isso nos leva a um comportamento totalmente desarmonizado, destronado, destroçado, desastroso. A gente percebe que o comportamento meu e seu, da humanidade, ele vem dos valores que estão estabelecidos e das crenças. Eu vou reagir de acordo com o meu valor, eu vou crer de acordo com o meu valor. E aí então, nós temos pessoas se comportando, e os nossos comportamentos, eles são exatamente resultados, uma reação daquilo que nós valorizamos e daquilo que nós cremos. Você vai reagir no seu casamento de acordo com os seus valores. Você vai reagir numa situação de crise, numa situação difícil, numa situação de luto, numa situação de dor, de acordo com a sua crença. É aí que nos pega, queridos. E aí a gente percebe que nós estamos vivendo dentro dessa situação onde a família precisa ser resgatada. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 32,
O apóstolo Paulo ele vai pintar para nós o que estava acontecendo naquela época. Esse não é o texto que nós vamos trabalhar Deuteronômio capítulo 6, mas aguarda um pouquinho. Mas eu quero fazer essa referência para dizer o porquê nós precisamos estar resgatando a família. Paulo ele mostra nesse texto de Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 32, se você quiser abrir sua Bíblia só para conferir o que vou pontuar, vou ler os textos. Mas Paulo mostra algumas distorções naquela época. Ele fala que está havendo o suprimir a verdade, ou da verdade. Ele vai falar sobre a troca da verdade que estava acontecendo pela mentira. Ele vai dizer, estão trocando a verdade de Deus pela mentira. Fake news é daquela época já. Não é coisa nova. Já existia. Muito mais antigo, inclusive do que o apóstolo Paulo, do que o próprio Jesus quando estava aqui. Paulo vai dizer que estavam trocando a glória de Deus e as próprias relações sexuais naturais. Os homens já não tinham, e Paulo diz isso, as relações normais, naturais com as mulheres, e as mulheres já não tinham a relação sexual normal com os homens. Trocaram. Paulo vai falar do desprezo do conhecimento de Deus e da justiça. Ele diz, mesmo conhecendo Deus, não o glorificaram, nem lhe deram a mínima. É muito sério e muito forte. A maldade e a depravação, a inimizade com Deus e a prática do mal estava sendo comum na sociedade. Daquela época, na nossa não. Quando você abre esse texto, parece que você está vendo um programa que foi colocado no YouTube, no Instagram, no Facebook. Atual. E por fim, Paulo vai falar, não dá para a gente falar desse texto todo, que a gente ia ficar a noite toda aqui. A desobediência aos pais e a falta de amor pela família. A desobediência aos pais e a falta de amor pela família. Paulo coloca isso lá. Quando Paulo vai falar para o seu aluno, para o seu novo pastor, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 9, Paulo vai falar coisas semelhantes. Ele começa dizendo, nos últimos tempos ou nos últimos dias haverá. E ele faz uma lista. E nessa lista de Paulo, quando ele escreve, a igreja que está ali, num local muito especial, ele vai falar sobre a desobediência aos pais, muito semelhante ao que ele escreve à igreja que estava em Roma e agora a igreja que estava em Éfeso. Ele vai falar a falta de amor pela família, e ele vai falar também que existiria as pessoas sendo mais amigas dos prazeres do que amigas do próprio Deus. Coisas muito sérias. A gente precisa entender que no mundo que a gente está vivendo, a gente está realmente se deparando com valores destruídos, crenças distorcidas e comportamentos desastrosos. E tudo isso vem de algumas coisas que a gente percebe que acontece que muitas vezes a gente simplesmente está cedendo. Dona Nena? Quem quer receber o chocolate? Opa!
Joguei 2 aqui, tem que... Perdeu a bênção. Perdeu a bênção. A lei de Isaac Newton, ela diz o quê? Lembra? Que é o quê? Toda ação corresponde a uma reação. Toda ação, ela responde ou corresponde a uma reação. A reação de alguns de vocês quando viu o chocolate foi... Opa, bom, chocolate é bom. O cérebro quis. Quando joga o chocolate, alguns de vocês dizem, opa, está vindo na minha direção. Né? Você viu o bote que o Jacó deu, cara? Meu amigo. Se eu xingo alguém, se eu falo irado, se eu dou um grito, se eu dou um bufete, o que vem do outro lado? Hein? Uma reação. Né? Claro, você como bom cristão, você dá outra face. Né? A pessoa grita com você e diz, calma, bem, amor não é assim. Né? É ZG, né? A mãe quando grita com o filho diz, não mamãe, não grita, eu já estou obedecendo, estou indo. Né? Quando alguém dá um murro, qual o seu desejo? Diga, seja sincero. Claro, é dar outra face. Você fica. Você que dirige, quando alguém te tranca no trânsito, qual é a sua reação de imediata? Hoje quase que eu provocava um acidente. Eu estava com uma certa velocidade e passando no sinal que eu sei que ali tem o amarelo, passa rápido e tem uma câmerazinha que faz, aí pega a placa do carro e depois vem. Aí eu quando olhei o sinal amarelando, aí eu fui freando. Quando eu olhei no retrovisor, o cara estava no meu vácuo para passar junto comigo no sinal. Aí quando eu olhei, eu saí colocando o carro para o canto. E aí parei, mas vi que ele freou e um cara da moto bateu atrás dele. Eu digo, pronto. Aí eu parei o carro, né? Estava dentro, o cara saiu do carro. Eu disse, pronto, agora... Agora a reação, né? Esperei, né? Estava com a família toda no carro. E aí então, abri o vidro rapidamente e disse, me perdoe. Me perdoe. Disse, aconteceu alguma coisa, prejudicou seu carro? Eu disse, não, cara, não, está tudo bem. Eu digo, tudo bem mesmo. E aí, graças a Deus, ficou tudo em paz. O cara da moto saiu atrás do carro, me chamando de gente boa, né? Gente boa, Deus abençoe sua mãe. Mas eu saí em paz, saí ileso, mas uma situação muito delicada. Querido, o casamento, os filhos, a família reagem ao que veem, ao que escutam, ao que experimentam. Não tem outra coisa. Aqui esse filho puxou desse jeito. Aí o filhinho olha para você assim, com aquele olharzinho. A família está reagindo. A Bíblia diz que a própria natureza ela está reagindo ao que está fazendo com ela. Paulo diz que a natureza está gemendo, buscando a sua redenção, porque ela não aguenta. Toda ação corresponde a uma reação. É assim com todas as coisas, com todo mundo, com tudo. Sempre vai haver uma reação a uma ação.
no seu casamento, nos seus comportamentos, a maneira que você lida com a família, os seus valores, a sua crença, o que você faz em casa, o que você diz, como é que você reage, os filmes que você assiste, a rede social, como você usa, tudo isso tem uma reação. Não vai ficar barato, gente. Escreveu, não leu? Pau comeu, uma reação. Escreveu, não leu? Ó, pau comeu. O que estava dizendo com isso? O que significa isso? Hein? Poxa, você sabe o ditado e não sabe o que significa? Hein, professora? Escreveu, não leu? Pau comeu. Os mais antigos aqui sabem disso, porque o pau comeu. O professor naquela época podia... Palmatória. Época de Valdemir, Marcos. Né? Palmatória. Minha mãe contava essa história, viu, Marcos? Palmatória. A pressa inimiga da perfeição. O que é que significa? Que quando eu estou fazendo as coisas apressadamente... vai dar bolo, cuidado. O apressado come cru. Você vê, são ditos, mas há uma ação e uma reação. Uma ação e uma reação. Água mole em pedra dura. A ação e a reação. Olha lá. Deixa uma goteira bater só num cantinho. Acontece naqueles, lembra aqueles, quando não tinha feito ainda o serviço lá no telhado, ficava lá, ó, pá, 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 aí depois os buraquinhos, cheio de buraquinhos. Diga com quem tu andas, quem tu és. Isso aqui é bíblico, né? Salmo 1. Salmo 1 está lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conceitos do... Quem se junta com? Quem se junta com porco? Onde há fumaça, há fogo. Gente, esses ditos têm tudo a ver com a nossa... Quem grita com o filho, quem espanca o filho, talvez um dia será espancado. Quem maltrata ao outro, talvez um dia será maltratado. Marido que não ama a esposa, talvez a esposa não consiga respeitá-lo. Esposa que não respeita o marido, a reação talvez seja o marido não amá-la. A Bíblia. Pais que não disciplinam os filhos, desonra a Deus. Filhos que obedecem ao pai ou aos pais, traz honra a Deus. Percebe como há esses ditos também? Se você for para Provérbios, você vai ver cheio de ditos, que com certeza eram ditos populares que tinha naquela época. Resgatar a família, queridos, é trazer de volta a sua origem, ao propósito de Deus, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer para a família. E aí então, o nosso texto aí em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a 9, eu chamei essa parte aí de um manual para a família. E eu queria pensar junto com você e ler. Abra lá na sua Bíblia, no seu iPhone, no seu iPad, no seu celular, onde tiver a Bíblia aí, você vai abrindo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a 9. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse,
para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, conversando sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos umbrais, nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a 9, a gente poderia trabalhar todo o capítulo. Na verdade, o que Moisés está fazendo aqui, ele está repetindo a lei. Deuteronômio é a repetição da lei, ou seja, tudo aquilo que Deus já tinha ordenado, Deus estava agora permitindo que Moisés repetisse ao povo. Esse manual, ele é para ser ouvido e obedecido. Versículo 2 ao versículo 4 é o que ele diz para mim e para você. Ele repete as palavras e ele diz aqui no versículo 2 que seus filhos, vocês, seus filhos, seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão. Versículo 3 diz: ouça e obedeça. Versículo 4 diz: ouça, ó Israel, ouça, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 2 mostra aqui que esses mandamentos, ou esse manual, é para toda a família, para todas as gerações. Para que todas as gerações, ele diz, para que tema e obedeça. Ouvir e obedecer. Esse resgate começa com o ouvir e obedecer. Essa palavra ouça, ela é uma palavra no hebraico que chama Shema. É uma declaração de fé que o povo de Israel utiliza até hoje. Quando eles querem relembrar a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, eles usam a palavra Shema. Shema. É como se fosse uma palavra para chamar a atenção do povo em direção a Deus. Shema. Escute o que Deus tem para dizer. Shema. Escute e obedeça o que Deus está falando. Uma convocação a uma convicção e uma convicção que precisava-se da orientação total de Deus. Hoje é para toda a família e continua sendo assim. Para toda a família. O manual de Deus, a vivência de Deus para mim e para a sua vida. É para ser, além de ser algo que precisa ser ouvido e obedecido, precisa ser comunicado. Esse manual, essas palavras, essas orientações precisam ser comunicadas.
Versículo 2 e 5. Desse modo, você e seus filhos e seus netos temerão ao Senhor e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, todos os dias da sua vida, para que tenham vida. Versículo 5. Ame o Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Comunicar aos filhos e aos netos o que, gente? O temor do Senhor. Comunique o temor do Senhor aos seus netos, aos seus filhos, aos seus netos. E eles deverão temer a Deus. E quando está falando aqui em temer, não está falando em ter medo de Deus. Cuidado, papai e mamãe, quando você quer chamar a atenção do seu filho, e talvez algumas esposas do seu marido, diz: olhe, Deus vai lhe castigar. Olhe que Deus... Tenha muito cuidado, porque você pode gerar na criança, ou gerar em alguém, um falso temor a Deus. Tem mais gente com medo de Deus do que temor a Deus. Essa é a grande verdade. O obedecer aos mandamentos do Senhor. E ele diz: obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida. Versículo 2, a parte B. E aí no versículo 5 ele diz a comunicação do ser comunicado, o amor do Senhor. Ele diz: ame o Senhor. E a gente sabe que amor é ação, é uma atitude de ação. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, é o que diz aqui o versículo 5. De todo o coração é amar ao Senhor com toda a sua razão e moral. Amar com a sua alma é amar com os seus sentimentos, com a sua mente. E amar com as suas forças é amar com o seu físico, com o que você tem, com o que você pode fazer. Jesus repete isso. Paulo repete isso. Na transfiguração, é muito interessante quando a gente vai, por exemplo, na transfiguração, e a gente percebe que quando há a orientação para nós obedecermos a Deus, para ouvir a Deus, para amar a Deus, aí o próprio Deus disse do seu Filho, em Marcos capítulo 9, versículo 7, esse é o meu filho amado, ouçam, escute ele. Essa foi uma das primeiras palavras ou ação de Deus, quando na transfiguração, lá estava Pedro, João e Tiago, discípulos de Jesus, que iriam seguir Jesus ao longo do caminho. Então Deus já estava dizendo isso em voz clara. João capítulo 10, versículo 2, versículo 4, versículo 6 e outros versículos. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Ouvem a minha voz e me obedecem. João capítulo 14, versículo 21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, essa palavra os guarda é a mesma palavra para obedecer. Ele diz: esses são os que me amam, e eu os amarei, e me manifestarei a eles. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: ensine-os a me obedecer. Façam discípulos, e ensine esses discípulos a me obedecer. Apocalipse várias vezes Jesus menciona essa expressão. Todas as igrejas, as 7 igrejas, termina Jesus dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir e obedecer, comunicar a verdade. E também precisamos, dentro da questão do comunicar, entender que para viver esse manual, nós precisamos também, de uma forma muito intensa, vivenciá-lo na nossa própria vida. Versículo 6,
ao versículo 9. Olha que interessante. Ele diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Querido, sabe por que muitas vezes a gente não consegue praticar o que a Bíblia diz? Porque a palavra não caiu no nosso coração. Ela ficou só no nosso entendimento, só na razão, só no cognitivo. Ela não foi transferida. Sabe por que muitas vezes eu deixo que a ira me domine, que o medo me domine, que a mentira me domine, e vícios e outras situações me dominem? Porque a palavra não entrou no coração. Ela só ficou aqui. E Jesus, ele diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Precisamos entender que o fato de conhecer e já ter declarado Jesus e saber da Bíblia não significa que eu estou praticando na minha vida. Então, o versículo continua: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho. Veja quantas implicações. Quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ser colocada no coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz que sobre tudo o que devemos guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. Ser ensinada com persistência. Aí aqui vai falar a palavra sobre disciplina no versículo 7. Disciplina são decisões, são repetições, são exercícios que levarão a um hábito. Tem muita gente que quer criar um hábito, mas sem passar pela disciplina, porque disciplina dói, disciplina é esforço, disciplina é agonia muitas vezes. Nós não criamos um hábito sem passar pela disciplina. Por isso que é difícil nós criarmos um hábito, porque a disciplina vem primeiro. A gente quer primeiro o hábito, sem a disciplina, não tem. Você precisa da disciplina, e aí então depois você vai desfrutar do hábito na sua vida. Provérbios capítulo 22, versículo 6, tem um versículo que muitas vezes ele é mal colocado. Ensina o teu filho, não estou ouvindo, ensina o teu filho o caminho que deve andar. No caminho. Não é ensinar só o caminho, não é apresentar o caminho, é ensinar no caminho. Você vai com ele. E aqui a implicação é que você ensina, e ele diz, com persistência. Com persistência. Ser comunicado em todo o tempo. Converse. É preciso diálogo. Relacionar-se. Compartilhar. Convivência. Tempo junto de qualidade. É o que a maioria, uma boa parte das mulheres reclamam dos homens. Tempo de qualidade. Eu não quero só que ele esteja em casa, eu quero que ele chegue em casa cedo, mas eu quero que ele tenha tempo de qualidade comigo. É que muitos filhos reclamam dos pais. Ser visualizado, versículo 6, o capítulo 6, o versículo 8 e 9, amarre-as, algo concreto, visível, prenda-as, escreva-as. Veja quantos verbos educacionais, pedagógicos, porque Deus é pedagógico. Olha quantos verbos aparecem aqui, como uma insistência. Converse, relacione-se, prenda, amarre, crie memoriais, visualizações, símbolos que sirvam de lembretes. Se você for lá em casa, os que já conhecem a nossa casa, você vai ver que em várias portas, nos umbrais, tem lá escrito alguma coisa. Deus é fiel, Deus é dono desse lar,
Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso pastor. Lá no nosso quarto tem, esse quarto é abençoado por Deus. Para mim lembrar, essas pulseirinhas que a gente usa, alguns de vocês têm usado, é para mim lembrar, é um lembrete, é um memorial para me lembrar que eu preciso sempre discipular e me envolver no processo de discipulado, para me lembrar. Aqui tem essa pulseirinha antiga, que já faz não sei nem quantos anos. Eu sou o terceiro, para me lembrar que eu sou o terceiro. Primeiro é Jesus, segundo é o meu próximo, terceiro sou eu, e estou aqui para servir e para ajudar a pessoa. Querido, que tipo de resgate você precisa fazer em relação à sua família? Você sabe. Você sabe. Eu queria que você pensasse nisso durante esse final do que nós estamos falando. Nós vamos estar falando sobre isso durante todo esse mês. Eu quero convidar você a não só vir, mas traz alguém contigo. Intercede por isso. Nós precisamos resgatar a família, porque tem estado numa situação de tensão, de atenção, porque as pessoas não estão ouvindo a Deus nem obedecendo em relação àquilo que Deus deseja para a família. Jesus se importa com você, Ele se importa com a sua família, Ele quer o seu bem, Ele quer a sua vida nele, e isso é o que nós gostaríamos que você pensasse junto conosco. Queria chamar a Mabel. Vê se está. Vê aí, Mabel, se está saindo aí. Microfone. Em um agradável dia de verão de 1606, em um bosque de sequoias altas, num lugar que viria a ser conhecido como Califórnia, uma minúscula muda despontou da terra virgem, extraindo energia da luz solar filtrada por entre as elevadas sentinelas. A plantinha ergueu pequenos ramos em direção à luz e ao calor que a tinham despertado. Muitos eventos atravessando os séculos, a América se tornava uma nação que enfrentava guerras mundiais e sofria atentados terroristas como o de 11 de setembro de 2001. A árvore cresceu e se tornou um grande titã da floresta, pairando a mais de 70 metros sob o sol da Califórnia. Até que um dia a árvore tombou sobre a terra em um estrondoso colapso. Foi a primeira das magníficas sequoias de Yosemite a cair em muitos anos. Por essa razão, o Serviço Florestal iniciou uma investigação oficial para saber que força misteriosa teria derrubado aquele gigante. Não houve nenhuma tempestade, ou fogo, ou enchente. A árvore não demonstrava evidências de ataques animal. Depois de examinar a árvore, os peritos florestais chegaram a uma conclusão surpreendente: movimentação humana. A guarda florestal, Debbie Schweizer, explicou que a movimentação humana em torno da base da árvore nos últimos anos tinha danificado as raízes e contribuído para o colapso. As autoridades florestais, a partir de então, instituíram a política de cercar as sequoias mais antigas. O que é verdadeiro para as sequoias é também verdadeiro para nós. Temos raízes delicadas, mais frágeis do que podemos imaginar. E a menos que encontremos uma forma de proteger e nutrir essas raízes, nós também tombaremos. Talvez a queda ocorra por meio de um grande colapso físico ou emocional ou moral, que vão aos poucos prejudicando nossas raízes ao longo dos anos, enfraquecendo gradualmente nossa vida, desgastando a nossa personalidade, matando a essência de quem somos e de quem poderíamos ser. Queridos, o que ocorreu essa gigantesca
árvore. Pode acontecer comigo e com você. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida que tem afetado as suas raízes. Talvez você tenha vindo de uma família onde foi profundamente afetada as suas raízes. Eu conheço a história de alguns aqui, que estamos aqui há quase 28 anos. Raízes afetadas. Talvez seja o momento de você entender o que precisa fazer para cercar as suas raízes. Para que você não seja simplesmente outra geração que irá sofrer com as raízes que foram danificadas. Você não tem que carregar o pecado que foi do seu avô, do seu pai, dos seus antepassados. Você não tem que repetir a história. Você pode ser diferente e fazer diferença a partir de já. Sua vida pode ser totalmente diferente do que talvez foi no seu antepassado. Eu não estou dizendo que o antepassado de todos vocês foram ruins, mas eu estou dizendo que algumas raízes foram danificadas e talvez você carregue esse peso até hoje. E aí a minha pergunta é, se sair aqui, se não sair, alguém me ajuda ali atrás? Saiu. Quais estacas precisamos utilizar para criar essa cerca? Eu queria pensar com você hoje, e terminando esse momento, quais estacas você precisa utilizar para criar proteção para suas raízes? Para você não ser simplesmente mais um que vai seguir a história. Talvez vocês estão me escutando em casa. Talvez você hoje está passando por um profundo vale, onde de repente alguns de vocês estão se distanciando de pessoas, porque pessoas afetaram suas raízes. Deuteronômio capítulo 6, ele vai mostrar para a gente algumas dessas estacas que precisamos usar para cercar as nossas raízes. Uma delas é: obedeça a Deus. Se você não tem essa estaca ainda na sua cerca, eu aconselho você a ter. Se você não tem essa estaca no seu casamento, você deve urgentemente colocar. Se você não tem essa estaca na sua sexualidade, você precisa colocar. Se você não tem essa estaca nos seus olhos, você precisa colocar. Uma segunda estaca é temor a Deus. Temor a Deus. Submissão a Deus. E se você não tem essa estaca, você precisa. A outra estaca é ouvir a Deus. Nós vimos sobre isso hoje. É ouvir a Deus. Ouça. Shema. A outra estaca é amor a Deus. Eu queria que você gravasse isso no seu coração. E colocasse isso talvez como um alvo na sua vida, na sua família, querido. O grande cientista Albert Einstein, ele disse que esperar coisas diferentes, coisas novas, mudanças, mas fazer as mesmas coisas, ele disse: isso é tolice, é loucura. Você quer melhorar seu casamento? Seus relacionamentos? Como pai, como mãe, como filho, como avô, como neto? Siga o manual do Senhor na sua vida. A outra estaca que mostra para mim e para você é guardar o coração em Deus. A outra estaca é você disciplinar. É a disciplina, o ensinamento que você precisa ter. A orientação que você precisa dar. A outra é a convivência. Convivência, relacionamento. O contato, dia a dia, conversando
ao acordar, ao se levantar. E a outra estaca, queridos, é memoriais, lembranças. Lembranças. Eu trouxe algumas delas aqui. Algumas coisas que podem nos ajudar, e eu coloquei elas aí, deixa eu ver se está aí, pode ajudar vocês. Pronto, estão todas elas aí. Jogos em família. Não sei se você costuma fazer isso com seus filhos, e pode fazer até com adulto também. Então aqui eu trouxe 2, bem velhinhos, mas foi muito utilizado, né? Jogos bíblicos. Aí você tem jogo da arca, isso aqui era fantástico. Mateus, ele se debruçava, toda segunda-feira a gente tinha um desses jogos que a gente brincava juntos, sentava lá eu, ele e a Mabel, e a gente passava, a noite era nossa, ele sabia disso, e a gente ia discutir temas bíblicos, conversar sobre isso, e a gente ia montando a arca, e cada montagem era legal quando a gente ia adiantando aquilo, fazendo coisas juntas. Tem muitos jogos, muitas coisas criativas hoje que você pode ter, que pode observar. Brincadeiras criativas, né? Que você pode fazer com a família. Filmes com bom conteúdo, para quê? Para você discutir depois o filme. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa que não presta. Esquecer o celular durante esse momento, esquecer o WhatsApp, e aí você ter brincadeira com a família. Não importa, se você só tem o tempo de 2 horas, faça aquelas 2 horas serem as horas mais fantásticas. Maridos, faça isso com suas esposas. Eu e Mabel fazemos isso desde o começo. Devocional, que o famoso culto doméstico. Se você não faz, quanto você tem perdido? Quanto Satanás tem se aproveitado em lares onde a Bíblia não é lida, onde os pais não oram junto com suas famílias, com seus familiares. E aí, leve a sério o devocional. Talvez você perdeu de vista isso. Ou talvez Satanás tenha dito para você: deixa besteira, isso é da época antiga, isso é da época do Bona. Hoje tem outras coisas para a gente ver. O mundo é outro. Eu tenho ouvido isso de gente que está distorcendo a Bíblia e dizer: o mundo é outro, o contexto é outro. Deus é o mesmo, a Bíblia é a mesma. E nós precisamos aplicar isso na nossa vida, queridos. Quadro para lembranças, por exemplo. Eu tenho esse quadro aqui, é na minha cozinha. Quadro simples. Aí você coloca aqui, às vezes de manhã eu quero deixar um recadinho para a Mabel, aí eu coloco: e vou sair. Ela vai ver o recadinho. Às vezes eu faço um desenho, aí faço uns coqueiros, né? Aí coloco uns coqueiros, coloco um caba surfando, né? Pegando uma onda, né? E aí coloco embaixo um recadinho para ela. Às vezes pode ser alguns lembretes. Jesus nos ama. Simplesmente coisas simples. Seu filho vê. Pedidos de oração. Pedidos de oração que você pode fazer. E colocar lá, no quadro, no mural. E aí, esse quadro está aqui, que é o quadro que está na nossa cozinha. Ou perdão, na nossa cozinha. Todo café da manhã, eu e Mabel, nós oramos. Se você procurar aí, talvez você se encontre aí. Talvez com uns quilinhos a menos, né? Talvez você nem ache você aí, porque você está tão... Entendeu? Mas a gente ora. Quem já deu foto para a gente sabe que a gente ora. Toda na hora do café, a gente escolhe 2, 3 pessoas dessas e a gente ora. E faz isso ao longo de anos. Mateus fazia isso com a gente. Ali, bem no cantinho ali, tem um papelzinho onde eram respostas de oração daquilo que nós orávamos. E aí você pode fazer coisas tão simples, mas às vezes a gente não tem tempo para fazer as coisas simples. E a grande verdade é que eu e você precisamos colocar estacas para que as nossas raízes não sejam danificadas. E aqui são alguns exemplos de algumas estacas.
Você não tem orado com sua esposa? Então coloque essa estaca. Você não tem orado com seus filhos? Coloque essa estaca. Você não tem vivido a Bíblia dentro do seu contexto? Coloque essa estaca. Eu queria dizer para vocês que não tem outra maneira da gente viver a não ser ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, porque o mundo, ele jaz no maligno. Deixa eu orar. Pai, misericórdia, graça na nossa vida. O Senhor conhece o contexto, o coração de cada um que está aqui. E pedimos que o Senhor nos ajude a colocar essas estacas, Senhor. Porque quando as lutas, as dificuldades se aproximam, nós precisamos estar bem firmados e bem fincados, Senhor. Ajuda-nos a entender isso, porque isso faz parte do resgate da família. Ajuda-nos a lidar com essas tensões, mas dentro da Tua direção. Porque assim como essa linda, gigantesca árvore, de mais de 70 metros de altura, tão fantástica, de uma hora para outra tomba, e quando vão ser, os pesquisadores buscam, percebem que algo danificou ao longo dos anos as suas raízes. Talvez aqui, Pai, existam pessoas que ao longo dos anos suas raízes têm sido danificadas. Raízes moral, de caráter, de personalidade, de comportamento, de valores, de crença. Mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. A Ti toda a glória e todo o louvor, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ti, Senhor, eternamente. Amém.